Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio especial da série Café com Bizus. Hoje, mais especial impossível, porque hoje estamos com esse Café com Bizus, com esse episódio, inaugurando a Semana da Maratona 4K2, pessoal. Então, a Semana da Maratona 4K2 começará hoje. Hoje, vou fixar o tema. Fixando o tema do dia... Tema do dia, mais um louco no pedaço prometendo R$ 4.000 com aulas particulares. Seja bem-vinda, professora Irene. Começou a semana da Maratona 4K2, professora. Primeiro evento da semana, nesse Café com Bizus, será com o professor Paulo Henrique. Professor Paulo Henrique, professor de Física, que trará suas experiências com 4K2. Seja bem-vindo, Prof. JW, seja bem-vinda, Bárbara, seja bem-vinda, Larinha Velar, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. E gostaria de começar com alguns informes. Primeiro informe, hoje à noite, às 8 horas da noite, teremos o aulão número 1 da Semana da Maratona 4K2. Hoje, às 8 horas da noite, teremos a primeira aula, o primeiro aulão da Semana da Maratona 4K2. E nesse aulão conversaremos sobre as 5 fases do projeto 4K2. Né? A semana será voltada para o 4K2. O que é o 4K2, professor Alexandre? É um projeto que promete R$ 4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia, num período de 5 semanas. E eu mostrarei para você hoje, na primeira aula, teremos 3 aulas. Uma hoje, dia 5, às 8 da noite. Amanhã, aulão 2, terça-feira, dia 6, quarta-feira, dia 7, aulão número 3. Então, a semana começa agora, nesse bate-papo com o professor Paulo Henrique. É uma grande satisfação poder conversar com o professor Paulo Henrique. A gente pôde conversar a semana passada inteira com professores, trazendo as suas experiências sobre os seus projetos 4K2. Hoje o bate-papo é com o professor Paulo Henrique. Então, só repetindo, pessoal, hoje às 8 da noite, aulão número 1 da Semana da Maratona 4K2. O tema é... as 5 fases do projeto 4K2. Amanhã teremos o aulão número 2 e quarta-feira o aulão número 3. Gente, semana recheada de eventos. Todos os dias nos Cafés com Bizus teremos entrevistas com professores, alunos ou ex-alunos das turmas de mentoria do projeto 4K2, para eles trazerem para vocês um pouquinho das suas experiências com esse projeto que vem mudando a vida de muitos professores brasileiros e que me traz uma felicidade imensa poder estar aqui promovendo mais uma semana. É muita emoção, é muita satisfação, é muita ansiedade, gente. Vamos procurar o professor Paulo Henrique. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Vamos em busca do professor Paulo Henrique. Não vi ainda o professor. Professor Paulo Henrique, achei o PH da Física. Convidando o professor Paulo Henrique para o bate-papo, para o primeiro bate-papo dessa semana tão especial aqui para todos nós, né, pessoal? Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, pessoal. Fiquem à vontade, a live é nossa, né? Do professor Paulo Henrique está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu estou aqui também à disposição para tirar qualquer dúvida. Seja muito bem-vindo, professor Paulo Henrique. Agradeço demais, de novo, a sua disponibilidade de poder conversar conosco aqui, professor. Bom dia, está me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Bom dia, eu que agradeço aí poder participar e levar um pouco da experiência que a gente teve juntos aí para os professores do Brasil, né? Para aqueles que pensam nesse projeto, nesse trabalho. Que legal, professor. Professor, eu gostaria que você primeiro se apresentasse e, em seguida, respondesse a pergunta que eu faço, que é de praxe aqui para todos que eu entrevisto. Se você já foi aluno do Projeto 4K2, se você já foi aluno do professor Alexandre. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, também contasse um pouquinho da sua história. Eu sou o professor Paulo Henrique, eu sou professor de Física, sou licenciado em Física e Matemática, tenho mestrado em Ensino de Física, tenho doutorado em Ensino de Física. E a minha história, né, já vai mais de 20 anos aí na área de educação, trabalhando, dando aula em várias escolas, em todos os níveis de ensino. E tive a oportunidade de, como eu costumo dizer, né,
encontrar esse maluco no pedaço aí, foi a primeira sensação que eu tive ao ver um vídeo do professor Alexandre, eu fico pensando, quem é essa pessoa que acredita, isso pré-pandemia, né? É importante que também se localize isso, pré-pandemia, quem é essa pessoa que acredita ser possível trabalhar só com aulas particulares? Isso era o pensamento lá naquele momento, né? Uhum. E aí as coisas foram me convencendo, né? A ideia e a curiosidade, né, de entender se alguém faz isso é porque dá certo com alguém, Uhum. né? Então, como que seria isso? E eu acabei me tornando aluno aí do projeto, né? E fazendo parte. E hoje tem uma visão completamente diferente disso, né? Completamente diferente dessa ideia. E o que mais te atraiu, professor, quando o professor, esse louco aqui no pedaço, apareceu dizendo que era possível ganhar 4 mil reais com aulas particulares? O que mais te atraiu para seguir em frente, para escutar um pouquinho a proposta do professor Alexandre e falar assim, poxa, isso aqui de repente tem sentido para mim, professor? Não, primeiro que quando a gente, no primeiro momento, pensa, você acha loucura, porque a gente está muito habituado a ficar procurando escola, né? Trabalhar dentro da escola. A gente acaba sendo, digamos, educado nesta direção. E nunca pensar em que você pode ter alguma, e acho que a palavra-chave que hoje me vem na cabeça é autonomia, né? Liberdade. Então, quando você pensa na possibilidade, numa linguagem bem simples, de colocar o seu trabalho direto para aquela pessoa interessada, e aí isso te dá liberdade com a tua vida, de como fazer, de como você lidar, eu comecei a ver que a coisa fazia algum sentido, né? E aí você começa a encontrar outras pessoas que fazem isso, né? E com uma, digamos, de uma forma mais estruturada do professor Alexandre. Então, a possibilidade de poder estar com a família, de poder não ter ninguém neste meio, né? Este era o pensamento lá, antes da pandemia. Com a pandemia, isso ficou muito mais claro ainda, né? Ela trouxe muito mais essa clareza, porque você pode trabalhar presencialmente, pode trabalhar à distância, e não depende de ninguém neste meio. Depende da sua estrutura, do teu projeto. Então, é algo transformador nesse sentido, né? É algo que transforma a tua vida e reflete em todos os seus, né? Em todas as pessoas que estão no seu entorno. Eu acho que a coisa é por aí. A grande vantagem de um projeto que você consegue estruturar a sua vida, professor, é essa possibilidade de deixar de ser tão dependente, né, do meio ao qual você pertence, digamos assim, né? É o que eu falo muito. O professor hoje, que é carteira assinada, né, que é professor de sala de aula, ele trabalha demais, né? Na pandemia aumentou muito mais o trabalho. Eu não sei se você pode depois trazer o seu testemunho, mas os professores todos que eu estou entrevistando, eles estão dizendo que estão trabalhando demais, assim, que estão tendo que preparar muito material que apareceu assim. O professor Paulo Henrique já tem uma experiência com online, né? Depois ele vai falar um pouquinho do canal que ele tem no YouTube, etc. Ele já vinha com uma experiência, parecia que ele já sabia e já vinha se preparando. Mas a grande maioria, eu acredito, não estava preparada. Então ainda teve que, além de toda a carga de trabalho que tinha antes, né, ainda teve que se adaptar ao online de uma forma abrupta, né, professor? E aí eu acho que o baque veio muito mais forte, da coisa de, olha, houve uma mudança, nessa mudança eu precisei me adaptar, eu estou arranjando tempo onde eu não tinha tempo, né? Os professores alegavam muito que não tinham tempo na época do presencial. Agora, o online está exigindo mais do professor nesse momento, porque ele está tendo que inovar num momento conturbado para todos, inclusive para ele, né? Parece que não, mas o professor tem família, o professor é um ser humano, o professor se envolveu também, ficou confinado dentro de casa, o professor teve que ajudar nos afazeres domésticos, se ele não ajudava, porque a gente não pôde mais contar com a ajuda de colaboradores em função desse momento confuso que a gente viveu, né, professor? Então, assim, eu acho que a sobrecarga aumentou muito na vida do professor brasileiro nesse momento de pandemia. Muita gente acha que não, né? O professor está em casa, ele está com mais tranquilidade, ele pode assumir mais responsabilidades, porque ele está em casa, ele está tranquilo, ele não precisa mais se deslocar. E a história não é muito bem assim, né, professor?
Não, eu tive. No meu caso, tem algumas questões, como você falou, porque eu já venho trabalhando. Então, eu tenho um canal no YouTube. Gravar uma aula para mim não é um mistério. Fazer um vídeo não é um mistério. Eu já tenho aparelhos aqui em volta que eu já fazia isso. E mesmo assim, isso teve reflexo no meu canal. Meu número de vídeos caiu no começo, por quê? Eu tenho 3 filhos. Uhum. Tá todo mundo tendo uma aula em casa ao mesmo tempo. Essa é uma questão. Como você falou, a pessoa que trabalhava comigo está fora até hoje ainda, e a gente está remunerando ela, ela não retornou ainda. Então, todos os afazeres de casa e a preparação das aulas, que não é a mesma coisa que você está presencialmente, né? O cara pode simplesmente lá fechar a câmera, fechar o áudio e acabou, né? E você tem toda uma responsabilidade naquele entorno. Então, a mistura da tua casa com o trabalho e o número de reuniões aumentou demais. Toda semana tem reunião. Toda semana, porque as pessoas da escola querem saber o que está acontecendo. Então, assim, a carga de trabalho, eu cheguei a conversar com professores que para gravar 8 minutos de vídeo, para deixar uma aula assíncrona, levam mais de 20 horas para tentar editar um vídeo. Não tinham material, não sabiam como fazer, tiveram que buscar na internet. E a escola não forneceu nada disso. Absolutamente nada disso. Então eu tinha um passo adiante, eu acabei até me dispondo na escola a ensinar os colegas. Porque eles não sabiam nem como ligar o Meet, nem como mexer com o Meet, com nada disso. E a carga aumentou demais. Então, corrigir uma prova, por exemplo, no computador é completamente diferente de corrigir no papel. Uhum. Né? Eu estou com o papel aqui no presencial, eu desço ali embaixo, corrijo, eu não posso ficar levando o computador e toda a estrutura para todo lado. Então a carga aumentou demais e há de se dizer, muitas escolas da minha região diminuíram a remuneração, Então, baseadas aí nas leis, para mais de 30%. Não pagaram férias para ninguém, deram férias, mas não pagaram. Então, se tem uma sensação de que quando as pessoas falam assim, as aulas precisam voltar, as aulas nunca pararam. exatamente. Elas, elas talvez precisam voltar a acontecer de uma outra maneira, mas elas nunca pararam. Então, tenho diversos colegas que eu tenho certeza que terão que entrar em tratamento por conta desse momento. Eles manifestam isso nas reuniões. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu imagino, professor, porque é o que a gente está falando, né? Já havia uma mudança, já havia uma ideia de mudança, de alguma coisa vir para o online. Só que, como não era urgente antes da pandemia, estava muito gradual a ideia, né? A ideia estava assim, poxa, o que tal a gente colocar algumas coisas em plataforma, já que a tecnologia está colaborando, está cada vez mais fácil a gente editar um vídeo, está cada vez mais fácil a gente ter um local para alocar, subir um vídeo nosso. Então havia um iniciozinho, eu cantava essa bola lá atrás, né? Eu também acabei me preparando para o online com uma certa antecedência. Quando eu comecei a perceber uma movimentação de online, eu falei, eu vou entrar nessa também. Mas nada da forma brutal que aconteceu, digamos assim, né? Apareceu esse vírus impediu que as pessoas se deslocassem, aí o professor teve que aprender, né, a produzir material online sem o menor preparo. E as instituições também, né, professor, não estavam preparadas também, né? A gente acaba entendendo, tendo que entender o posicionamento das instituições, porque elas também foram pegas de surpresa. Todos fomos pegos de surpresa. Mas o que eu acho que não... o devido valor ao professor, mais uma vez, não aconteceu, porque a superação dos professores foi absurda nesse momento, está sendo absurda nesse momento. Eu estou vivendo isso porque eu não dou aula para turmas, né? Eu só dou aula particular e sempre fui especialista em aulas particulares. E eu comecei, junto com os professores de sala de aula, né? Eu comecei a acompanhar o trabalho dos professores nas plataformas assim que os materiais começaram a subir. E eu falava para os meus alunos, olha, eu estou surpreso com o que eu estou vendo, com a qualidade do material que eu estou vendo. Né? Um professor, até me arrepia, professor, até me arrepia, porque assim,
é uma classe muito diferente, é uma classe muito determinada. O professor ele quer sempre entregar o melhor, ele quer sempre se dar completamente, né? Não mede esforços para isso. E vinha material com muita qualidade, vídeos com muita qualidade de conteúdo. O meu filho ele tem 8 anos, né? E ele já está na plataforma, a escola dele aqui do Rio de Janeiro também já começou a postar rapidamente na plataforma chamada Plural, é a plataforma que ele usa aqui, vídeos, e eu olhava assim e falava, como é que eles estão conseguindo tamanha qualidade com tão pouco tempo? Porque assim, você precisa, para você fazer um vídeo online, você precisa de iluminação, você precisa de um som minimamente aceitável, você precisa de um aplicativo que você saiba mexer, existem os gratuitos e os pagos, você precisa ter um mínimo de desinibição na frente de uma lente, você tem que aprender a se concentrar falando para uma lente, que não é uma coisa fácil, você sozinho olhando para uma lente, tendo que desenvolver toda uma linha de raciocínio, e a coisa brotou de uma forma muito, muito rápida, né? E isso me surpreendeu, assim, de novo, com a capacidade do professor ele tem o conhecimento técnico, né? Ele sabe ensinar, ele tem o dom de ensinar, ele sabe o que ele tem que ensinar, mas a forma com que ele aprendeu a ensinar, ele teve que aprender a ensinar às pressas, foi absurda. A isso, professor, me faz a seguinte pergunta, me leva à seguinte pergunta. Você, com a experiência que você já tem do online, e agora acompanhando o trabalho dos colegas que tiveram essa dificuldade toda e estão se superando, você acha que pelo menos isso já é uma chance do professor que antes estava um pouco estagnado por falta de tempo para conseguir dar uma reestruturada na vida dele? Esse momento tem um lado bom, por exemplo, do professor se sentir mais autônomo para, de repente, tentar partir para um negócio mais próprio, por exemplo, para aulas particulares, né? Para ter a possibilidade de vislumbrar um outro horizonte em que ele tenha um pouco mais de tranquilidade financeira e um pouco mais de tempo livre, né? Porque agora, o meu raciocínio se ele já está aprendendo a lidar com o mundo online, e o mundo online nos possibilita uma facilidade da gente captar alunos na internet, alunos particulares, que eu digo, você acha que tem um lado positivo para o professor todo esse esforço que ele acabou tendo que fazer fora do radar dele, professor? Você estava falando, estava pensando exatamente isso. Me lembro até hoje. Nós dormimos numa sexta-feira, no dia 13 de março, e acordamos no dia 16, num mundo completamente diferente. A gente estava presencial até este dia, no dia 16 de março, a coisa foi à distância. E aí você vê uma classe que foi capaz, dentro desta circunstância, com todas as dificuldades, manter as aulas vivas. Se elas têm essa capacidade, elas têm que tomar a vida dela nas próprias mãos. Elas têm essa capacidade também. Então, essa experiência, ela não pode simplesmente, quando as aulas voltarem de maneira presencial, serem esquecidas. E não vão para as instituições, sem dúvida nenhuma. Mas não pode ser também para os professores, porque é uma oportunidade para que eles transformem as suas próprias vidas, né? E não fiquem aí, como eu tenho visto colegas de nível superior, procurando aula a R$9. A R$9, né? Para salas de mais de 300 alunos dentro do Meet. Então, se eles têm a capacidade de, sem nada, transformar e trazer uma aula com tanta qualidade, por que isso não se tornar um trabalho próprio? Claro. Né? Por que isso não se tornar, não transformar a própria vida? E eu acho que é isso que talvez esteja faltando para alguns dos colegas, é pensar em trazer. Eu costumo dizer para minha esposa, transformar todos esses livros que estão aqui num projeto de trabalho mesmo, né? Você trabalhar com o teu conhecimento, independente de escola e tal. Eu acho, sim, que essa experiência favorece demais. Você criar uma campanha no YouTube não pode ser mais um mistério, né? Vendo que o cara fez com as aulas, tentar pensar em encontrar alunos online, que agora não é mais a cidadezinha, né? Agora é o Brasil. Exatamente.
O Brasil está nas nossas mãos, gente. Assim, a possibilidade da gente ser bem-sucedido com qualquer empreendimento, cada digital, eu digo assim, né? O físico é muito complicado. Você, por exemplo, abrir uma cafeteria, você abrir um negócio, a gente viu aí como a pandemia espantou os clientes. Infelizmente, os clientes não puderam mais frequentar. O online só faz crescer. O online só faz melhorar. Por quê? Porque as pessoas estão tendo que adquirir conhecimento, né? Estão querendo adquirir conhecimento agora. As pessoas estão querendo migrar, já estão migrando completamente para o online agora. A experiência que eu estou tendo, professor, a gente não teve oportunidade de conversar sobre isso, com as aulas online está sendo muito boas. Os alunos estão mais concentrados. As minhas aulas estão tendo menos tempo. Antigamente eu dizia que 2 horas de aula era o ideal para mim, para um aluno presencial. Por que 2 horas de aula? Porque eu chegava eu ia à residência do aluno, né? Eu chegava na residência do aluno, até dar bom dia, boa tarde, boa noite, sentar, ele sentasse do meu lado, separar o material, me servir aquele cafezinho, a gente começar, já eram 15 minutos que eram perdidos, né? Não tinha como não se perder. E até a concentração efetiva dele demorava um tempo. Hoje, a gente abre a conexão, automaticamente o aluno já está na plataforma, já está indo para a plataforma e me mostrando tudo que está organizado na plataforma. Então, não tem mais aquela coisa de, professor, não sei onde eu coloquei o caderno. Professor, olha, eu não tenho uma caneta nesse momento. Professor, era um monte de coisa que hoje não tem, porque é abrir a plataforma e verificar o que está acontecendo. Material, repito, de muita qualidade que os professores postam. E isso facilitou muito a minha vida do aluno, porque ele já o material já está organizado, ele não tem que ficar buscando a organização. Não estou dizendo se é certo ou errado, tá, professor? Assim, até para os professores que estão assistindo. Estou falando da realidade hoje, que é essa. E a concentração dele aumentou muito, porque ele é eu falo que eles são meus cúmplices agora dentro da aula. Porque se eles não dizem para mim, ó, eu estou aqui, eu estou prestando atenção, eu estou entendendo, olha, professor, eu estou vendo uma coisa aqui que você não está vendo aqui no meu material, aqui na plataforma, ó, vou compartilhar contigo, vou deixar de compartilhar. Isso prendeu mais a atenção deles e o rendimento das aulas está excelente, né? Está muito bom, tanto para mim quanto para eles. Eu estou fazendo uma carteira, professor, de alunos online que me conheceram no online e que não tem mais motivo para querer, assim, eu vejo assim, os antigos podem até pedir para o presencial voltar. Os alunos online não tem como pedir para eu voltar, porque eles me conheceram online. Eles não me conheceram presencialmente. E isso ainda dentro da minha cidade, né? Se eu faço uma campanha, pessoal, é a divulgação do seu trabalho através da internet. Se você faz uma campanha para o Brasil, você vai encontrar facilmente, com as ferramentas que existem hoje, alunos extremamente interessados em aula online, porque eles sabem, e se eles gostarem do seu trabalho, e você vai mostrar o seu trabalho através do online, seja no seu canal do YouTube, no seu perfil do Instagram, eles vão te conhecer, vão conhecer a sua capacidade de dar aula. Eles vão querer te contratar e eles não vão poder fazer no presencial. Porque imagina, o professor Paulo Henrique está em São Paulo, ele encontrou o aluno de Curitiba, ele vai ter que pegar um avião para dar aula presencial em Curitiba? É inviável, vai ser online. E o mundo já está se acostumando com online. Então, gente, é a hora da gente se mexer, é a hora da gente aproveitar essa oportunidade. Olha, a gente está aqui conversando, eu e o professor Paulo Henrique, você está aí do outro lado assistindo, com custo zero para todo mundo. O único custo que se tem é o custo da internet que está dentro do pacote que a gente paga. Então, pode falar, professor. Não, se você vai pensar eu vou abrir uma escola de aulas particulares, você no mínimo vai ter que alugar um lugar para ter isso. Você vai ficar restrito a quem pode se deslocar. Tudo isso caiu por terra, né? Já vinha, como acho que alguém até escreveu aí no chat que eu vi rapidamente, já vinha acontecendo, mas a pandemia fez a coisa acelerar, a coisa do online, do virtual. E são 200 milhões de habitantes, aproximadamente, 220 milhões de habitantes. Você não vai encontrar 10 alunos, 15 alunos neste universo que sejam simpáticos à tua forma. Você vai encontrar. É uma questão de eles te acharem, né? Quando você tem de fazer eles te encontrarem. E acho que é transformador nesse sentido, porque
Eu costumo dizer, claro que nós temos responsabilidade quando trabalhamos numa instituição. Eu trabalho numa instituição, eu tenho alunos lá. Mas no limite das coisas, aqueles alunos são da instituição. Amanhã, se acontecer alguma coisa, troca o professor, eles continuam sendo alunos da instituição. Esses alunos de aulas particulares, eles são nossos alunos. É um patrimônio, professor. É um patrimônio. E acho que muda completamente. Por isso que é uma coisa transformadora, né? Esses alunos você vai acabar influenciando eles não só na sua matéria, né? Mas na vida, na formação da personalidade e etc. Alunos que não falariam numa sala de 20 com você, eles vão falar, eles vão abrir a câmera, eles vão conversar. Então, acho que é um universo completamente diferente. E é um universo que vale a pena ser vivido. Pode se dizer isso. E ainda mais nesse momento em que as pessoas estão muito carentes, né? Os alunos, eu sinto nos alunos muito uma vontade de desabafar, porque eles não estão tendo a oportunidade de conversar com muita gente também, né? O isolamento, né? Agora que está começando os alunos estão sendo liberados, né? Mas no momento da pandemia, a necessidade de conversar, a necessidade de escutar um conselho, de querer trocar uma ideia, era muito grande. E eu falo muito isso, né, professor? As aulas particulares, elas não são só um meio da gente passar conhecimento técnico, conhecimento pedagógico para os nossos alunos. A gente tem a oportunidade de lidar com o ser humano, de formar, né? Eu trabalho com adolescente, então o adolescente vive aquele momento muito de confusão ainda, né, de dúvidas, e é só a possibilidade da gente dar um conselho e contribuir para a formação de uma pessoa, de um futuro profissional, é extremamente bacana. A chance que a gente tem de nortear um aluno, um estudante com relação à carreira que ele quer, eu canso de conversar com os meus alunos sobre isso, eles ficam sem saber o que eles querem, a gente vai conversando, eu vou vendo a tendência, a maior dom que ele tem, e ele acaba enveredando na escolha de uma profissão com a nossa contribuição. Isso é mágico, né? Isso é transformador. Então, eu vejo as aulas como um negócio mesmo, sabe, professor? Assim, um negócio que eu digo uma atividade que eu quero investir o meu tempo, quero me dedicar exclusivamente, porque ela tem todo, é um mundo paralelo que eu digo, ela tem toda uma particularidade diferente de aula dentro de sala de aula, diferente em aulas para grupos. No particular, você tem a oportunidade de lidar com cada aluno e você tem a possibilidade de transformar aquele aluno. Aquele aluno que era desinteressado, ele acaba ficando interessado, não só na sua matéria, porque às vezes a gente consegue despertar o interesse e mostrar a importância do estudo para o aluno. É inovador, né? Professor, eu queria que você contasse um pouquinho, só deixa eu dar uma lidinha aqui, o professor Pedro colocou aqui, ó, bom dia 4K2, ele brinca sempre assim, né, 4K2 no plural, né, chamando a gente de 4K2. Os professores que estavam antenados com as mudanças que viriam pela frente, o online era uma tendência e já existia muito forte antes da pandemia. Aí ele cortou aqui, é verdade, o online era uma tendência, agora disparou, né? Deixa eu ver se ele coloca mais alguma coisa aqui. Aqui ele colocou, ó, a adaptação para alguns foi muito mais rápida. Nós, professores, temos muita facilidade, pois somos o diferencial. Falei isso aqui agora, né? Nós somos, não é à toa. Olha aqui, olha, professora Kellen, seja bem-vinda, professora Kellen. Estamos atingindo o Brasil e o mundo. Olha isso. Essa possibilidade é mágica. A Cris coloca aqui, ó, mas eu não entendi. O senhor criou uma plataforma e dividir essa plataforma com outros professores? Não entendi. Deixa eu ver, mas eu não entendi. O senhor criou uma plataforma e dividir esta plataforma com outros professores e dividem lucros? Eu não entendi. Cris, é possível você reformular a pergunta para a gente responder aqui? Enquanto isso, professor, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência com as aulas de mentoria, o estudo mais profundo do projeto 4K2, esse projeto que é voltado para uma autonomia, assim, dividir o seu tempo hoje super atribulado, com uma possibilidade de crescimento, com uma possibilidade de você ter um negócio próprio, com a possibilidade de você diminuir a sua carga de trabalho, com rendimentos maiores, né? Já que eu venho falando, né, que um professor particular,
Até deu um problema no anúncio que eu soltei na internet. Eu falei de um professor particular, tem rendimentos médios, a horas de um professor particular, não é professor da rede particular, tá, gente? Professor que dá aulas particulares. Não sei se o professor Paulo Henrique sabe isso, tem esse dado. A hora média de um professor particular que dá aulas particulares é de R$ 51. O professor hoje, que dá aulas particulares, ganha em média R$ 51 por hora. Enquanto que um professor de escola pública ganha entre R$ 9 e R$ 12, chegando a R$ 15. O professor Paulo Henrique está aqui para dizer que é uma média, gente. Alguns ganham mais, outros ganham menos, mas é uma média. Então, essa possibilidade de um rendimento maior, porque já que o professor que dá aulas particulares é mais valorizado no mercado, né, pelo fato de ser um professor que pode se dedicar exclusivamente a um aluno, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas aulas de mentoria, professor, e se realmente, após o bate-papo que a gente teve, após o conhecimento mais profundo do método, do projeto, da metodologia que é ensinada, se realmente é possível você se dedicar exclusivamente, você inicialmente vislumbrar, né, a possibilidade de ser bem-sucedido com aulas particulares e, aos poucos, ir tirando um pouco da sua sobrecarga de trabalho diária e encaixando as aulas particulares, professor? Eu penso que quando você pensa nessa transformação, né, de você tomar a tua vida para você, eu costumo dizer que você pega a tua vida de volta, né, porque parece que ela está entregue a todo mundo. Você quer sair de um ponto A e chegar no ponto B, que é esta situação. Então, a gente costuma eu costumo pensar numa metáfora que eu posso sair da minha cidade aqui, Guarulhos, e ir até Mariporã, que é uma cidade próxima, eu pegar o carro aqui, eu sair perguntando para todo mundo na rua, por aí. Um vira aqui, pega a rotatória ali, volta para trás, vai para o centro de Guarulhos, volta. Eu vou acabar chegando lá, talvez. Talvez se tudo der certo. Como eu posso pegar, se eu tiver um GPS, ele pode ser meu guia. Então, se você talvez tiver um guia, que é você estruturar um projeto, você possa chegar até o ponto B. Eu não digo com facilidade, mas eu digo de forma pensada, estruturada, em que você saiba o que você está fazendo. Você vai daqui para outra cidade, né? Outra metáfora, não sei se vira para a esquerda, não sei se vira para a direita. Eu viro primeiro para a direita e eu vejo que eu estou me distanciando cada vez mais dessa cidade. Talvez se eu tiver ali um guia, um GPS, eu possa chegar neste ponto de forma pensada. Então, as aulas de mentoria, acho que elas são nessa direção, porque é um papo de professor para professor, né? Essa é a primeira questão. Então, não é alguém que não vive a sua realidade, é alguém que conhece essa realidade, professor, no caso, o trabalho de mentoria que é feito, e é uma pessoa que tem essa visão de estrutura, que eu acho que é a visão que falta para nós professores, naquela fala lá de gente que conseguiu transformar aulas em tão pouco tempo, talvez falte essa visão de estrutura, este guia para te levar até o ponto B. Então, eu acho que as aulas de mentoria são fundamentais nesse sentido, porque elas te dão um guia, te dão uma orientação do caminho que você deve seguir, que não significa que não tem espinhos, mas significa que você está indo na direção certa, você não virou para o outro lado, né? Você não saiu para o lado. Eu acho que a experiência que eu tive foi muito nesse sentido. Tem um caminho muito claro para seguir, que você tem que se debruçar, que você tem que se dedicar, que você tem, talvez no começo, por exemplo, eu ainda continuo numa instituição. Meus filhos têm bolsa, tal, etc. Então, eu tenho que dividir esse meu tempo de fazer essa estrutura para que um dia eu possa me dedicar integralmente a isso. Então, hoje você vai ter mais tempo que você vai ter que dedicar, mas que lá na frente você vai transformar a tua vida para fazer na hora que for mais interessante. Eu acho que é este o papel da mentoria, né? De ser um guia, ser uma luz neste caminho aí. Acho que a experiência vai um pouco nessa direção. E hoje à noite, professor, às 8 horas da noite, eu até não disse como, né? Hoje, às 8 horas da noite, eu vou dar um aulão, a primeira aula da semana, onde eu vou mostrar essas fases do projeto 4K2. De que forma você parte do zero com aulas particulares,
né? Para estruturar um projeto, aí você passa pela captação do aluno. Então, eu quero conhecer do zero. Então, eu vou mostrar como é que é do zero. Você começa a estruturar um projeto, aí você passa pelo ensinamento da captação de alunos, a forma correta de captar o seu aluno, a forma cirúrgica de captar o seu aluno. Aí você aprende a formar o seu preço, a se relacionar com o aluno da maneira correta, a formar o seu preço, a dizer o seu preço sem ter vergonha, sem ficar inibido, sem ficar pensando em pacote, em desconto, em tudo isso, de uma forma que você mostre que realmente o seu preço é compatível com o que você é capaz de entregar, e até termina com a construção de uma carteira de clientes, que é, como o professor Paulo Henrique colocou, que é o maior patrimônio que a gente tem, né? A nossa carteira de clientes. Podem tirar tudo da gente, mas se não tirar a nossa carteira de cliente, a gente cresce rapidamente. E se tirarem, a gente reformula, só que demora um pouco mais. Sim. Isso não é de uma hora para outra, como o professor falou, e eu coloco o tempo todo, né? Tem gente que coloca na internet, parece mágica. Não é mágica, pessoal. É uma forma que eu mostro que é possível, né? Se você seguir o GPS, como o professor falou, se você seguir o passo a passo, você vai chegar. Mas isso não é de uma hora para outra. Não existe no mundo empreendimento que de uma hora para outra brote dinheiro. Não tem como, né? Mas a grande vantagem do projeto 4K2 é essa virada que você pode fazer na sua vida de uma forma gradual e com custo muito baixo, né? O custo que você vai ter é para fazer a sua propaganda, né? Seja através de um panfleto, seja através de uma campanha, fazer anúncios na internet, né? Mostrar o seu trabalho através da internet, às vezes até dependendo da forma com que você consiga mostrar o seu trabalho, o investimento acaba sendo muito, muito pequeno, investimento no seu empreendimento, mas isso tudo demanda um tempo para que a coisa mature. Como qualquer negócio, né, gente? Não existe negócio que você comece do zero que em 6 meses esteja dando um absurdo de retorno. A vantagem do projeto com as aulas particulares é que você pode começar logo, você estrutura logo o seu projeto e você já começa a trabalhar buscando rendimentos. Eu tenho professores, professor, a professora Andréia é um exemplo disso, que ela participou da Semana do Intensivão, que foi há 2 meses atrás, só com as 3 aulas da semana, ela conseguiu preencher os horários que ela tinha vagos na agenda dela durante a semana. Ela até brinca assim, ela assistia os Cafés com Bizus às 8 da manhã, e ela parou de assistir. Aí eu falei, professora, o que houve, professora? Mandei uma mensagem no direct dela, ela falou assim, professor, desculpa, a culpa foi sua. Aí eu falei, a culpa foi minha? Por que foi minha? Ela falou assim, eu aprendi as técnicas e agora eu tô com eu só consegui encaixar um aluno às 8 da manhã, no horário do seu Café com Bizus, estou tendo que dar aula para esse aluno. Ou seja, só com as 3 aulas e com... porque ela fala assim, o projeto 4K2 ele não é mágico, ele só estrutura o que nós temos, nós sabemos fazer, mas só que a gente faz de uma forma desorganizada. O projeto ele organiza, ele é dividido em pilares, então você sabe onde é que está falhando. Você sabe, quando o processo não funciona dentro da sua expectativa, você sabe onde é que você tem que corrigir, né, professor? Sem dúvida. E o olhar de nós professores, né, quando nessa pandemia eu vi muitos colegas, não, e agora a escola diminuiu a minha hora-aula, o que eu faço? Eu tenho que buscar outra escola, eu não sei o que fazer, como é que eu vou arrumar aula particular? Eu vou colocar um panfleto, eu vou sair... Não, você pode... Existem maneiras de você organizar isso. A questão é que nós, professores, não estamos acostumados a pensar em nossas aulas como um negócio. Negócio no sentido positivo, evidentemente. Você vender algo de qualidade e a palavra saber negociar, né? A gente não sabe muitas vezes negociar isso. Então a coisa fica muito romantizada, né? Fica muito... O professor, sem dúvida nenhuma, faz o que precisar ser feito para suas aulas, mas ele é um profissional. Assim como os médicos são profissionais e estão aí dando a vida dentro dessa pandemia, tem que ser remunerado por isso, porque são profissionais. Os professores é a mesma coisa, e eles podem se tornar gerentes do próprio negócio. E a ideia de se tornar gerente do próprio negócio, como eu volto a dizer, é o que mais me seduz.
de eu poder pensar que eu posso ou aumentar ou diminuir, eu posso acompanhar meu filho nas aulas de manhã e deixar minhas aulas para tarde, eu posso acompanhar o crescimento dos meus filhos, isso é o que mais me seduz. Porque quando você está dentro de uma empresa, você está restrito, né, a todas aquelas condições. E você faz o que você faz por uma hora aula lá para 30, você vai fazer para 1. Então a gente retoma, eu costumo dizer que retoma o que Aristóteles fazia, né? Quando a gente escuta falar de Aristóteles, a gente acha que ele tinha uma sala com 30 alunos, né? Aristóteles tinha um aluno por vez e marcou o nome dele na história, né? Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, marcou o nome dele na história. Então, acho que o projeto, a estrutura do 4K2 nos ajuda nesse sentido, a enxergar nossas aulas como um negócio, no sentido positivo da palavra, caminhando para liberdade. Na minha opinião, é isso. Exato. Caminhando para a liberdade. Para a liberdade, para a independência, você é dono da sua agenda, você estrutura a sua agenda da maneira com que você quer. Não, você não, a consciência de que o aluno depende mais da gente do que a gente do aluno, né? O aluno tem que perceber o quão nós somos capazes de gerarmos os resultados que ele quer. A gente tem que buscar o aluno correto, aquele aluno que a gente é capaz de entregar, o que a gente está capacitado nesse momento. Né? Como assim, professor? Se você está começando a dar aulas particulares, você tem que buscar um público que não seja tão exigente inicialmente, com preço compatível com isso. À medida que você vai ganhando experiência, você também tem que ir subindo na qualidade dos seus clientes. Né? Naquela história, né? Todo mundo tem um público-alvo. Essa visão de negócio que é importante a gente falar, né, professor? Porque, assim, entregar conteúdo, a capacidade técnica de entregar conteúdo é indiscutível do professor brasileiro. O problema é o professor brasileiro enxergar como é que ele consegue, como é que ele faz para entregar o conteúdo. Porque entregar conteúdo, se você sai gritando na rua, né, gritando, eu sou professor particular de física, eu sou o professor Paulo Henrique, quantas pessoas vão te ouvir e vão confiar em você? Né? Então você tem que mostrar quem é o professor Paulo Henrique. Como é que você mostra? Comercialmente, gente. Você um começa a indicar o outro. Que vai indicar o outro. Mas você primeiro tem que mostrar que você tem capacidade para isso. Você tem que saber aparecer para o seu aluno. Você tem que saber fazer o seu marketing. Né? Quando você faz o seu marketing, né, nós aqui estamos agora aparecendo para um público. Não deixa de ser uma forma da gente, né, das pessoas nos conhecerem. É uma forma de você mostrar que você tem capacidade de gerar resultados. A partir daí, o cliente vai entrar em contato com você. Se você não souber ter um diálogo com esse cliente, você vai perder o cliente. Então, você pode ter um esforço tremendo de captação do público certo, mas na hora do primeiro diálogo pode falhar. E quando ele pergunta o preço? É desesperador, né? Ele perguntou o preço, o que eu faço agora? Você tem que dizer o seu preço com a mesma naturalidade que um médico diz o preço da consulta dele, você vai pagar a consulta, que um dentista diz, que um advogado diz, porque você já, quando você acha o público certo, ele já sabe quanto vale a sua hora. Ele já tem uma noção de quanto você está disposto a cobrar. Então isso tem que fluir, isso tem que ser natural. Né? Aí sim, quando o aluno topa e agenda com você, é a hora que você sabe. Né? Então, o grande problema do professor, o grande medo que o professor brasileiro tem em não ser funcionário, porque enquanto funcionário é mais fácil, entre aspas, né? Você é contratado, você é apresentado a uma turma e você dá aula para essa turma, com todas as suas dificuldades, mas você já não teve o caminho de ter que conquistar a turma já está conquistada. A escola faz isso. Né? A escola faz isso para você. No caminho autônomo, você tem que aparecer para essas pessoas de uma forma correta. E o projeto ensina isso. Como é que você vai aparecer da forma correta para o público correto e como é que você vai se relacionar com esse público. E daí para frente, pessoal, é só crescimento. Porque você vai montando uma carteira dentro das suas expectativas e essa carteira de alunos também vai ficar fidelizada por você, porque ela vai gostar do seu trabalho. E como o professor Paulo Henrique falou, eles vão começar a se indicar. Quando eles começam a se indicar, ninguém mais segura. Eles estão se indicando, eles estão falando assim, olha, eu estou tendo aula com um professor de física chamado Paulo Henrique, ele é maravilhoso. Então, vai lá, porque ele salvou a minha vida. Eu detestava física, hoje eu adoro física, porque existe o professor Paulo Henrique. Então, o próprio aluno vai
vai retroalimentar, autoalimentar a sua carteira de alunos. E isso é fantástico, né? Você acaba percebendo que você cada vez vai precisar abrir mais horários na sua agenda, se você quiser viver disso, para que você cada vez tenha melhor qualidade de vida. Ah, mas professor Alexandre, você diz que com 2 horas de aula é possível. É possível, mas se você der 3 horas de aula, os rendimentos vão aumentar. Vai ser mais fácil ainda. Se você der 4 horas de aula, vai aumentar mais ainda. E dependendo de quanto você precifique, fica cada vez mais fácil. Né? E tem muitos professores, professor Paulo Henrique, que me perguntam assim, mas professor, na minha cidade eu não consigo praticar preços tão bons, os preços são muito baixos, vira um leilão. Aí a gente pergunta, né, professor, por que hoje a gente tem que ter a mentalidade que a gente precisa dar aula para o nosso bairro ou dentro da nossa cidade? Não existe mais isso. Não existe mais isso, né, professor? Hoje você atinge pessoas, eu não sei aqui de onde que as pessoas são, mas eu tenho certeza que tem gente aqui conversando conosco, somos 18 pessoas, tem 18 pessoas nesse momento, deve ter gente espalhada pelo Brasil inteiro nos ouvindo. Por que não dar uma aula também dessa forma? Por que não captar uma carteira de alunos que esteja disposta a pagar o seu preço, né? E que esteja em qualquer parte do Brasil? E você com a autonomia o seu trabalho vai ser preparar a sua aula, que não tem mistério algum, o professor sabe preparar a aula dele, apertar um botão de um aplicativo e começar a dar sua aula com a didática que você quiser. Eu dou aula, por exemplo, numa lousa branca, eu gosto com pilô, eu tenho um quartinho aqui da minha residência reservado. Tem gente que gosta de dar aula através do PowerPoint, tem gente que gosta de falar, cada um tem a sua maneira de explicar. Eu dou com a mão, eu tenho uma câmera aqui, ela está do outro lado lá, ela fica virada já para baixo, aí eu coloco aqui e vai na mão. Tem gente que gosta da mesa digitalizadora, a pessoa que quer sofisticar. Eu também dou na mão, fica parecendo uma lousinha e vai tranquilo. Tranquilo, os alunos se sentem atraídos, se acostumaram já com essa maneira, né? E eu teve um fato aqui muito curioso, professor, eu não sei se você conhece, ou se alguém aqui conhece. Ó, o professor, a Monize Morello está escrito aqui, ó. Aqui sou de Américo Brasiliense, São Paulo, está aqui conosco. Deve ter gente A professora Kelly é do Sul. Eu sei que é do Sul. A professora que já passou por aqui, eu não sei se está ainda, a professora Esther, que faz o café textual às 9 horas da manhã, daqui a pouco ela vai fazer, ela mora em São Paulo. Não, ela mora em Santa Catarina. Então as pessoas estão todas conectadas aqui. Mas a história que eu ia contar, professor... Eu sou de Guarulhos. Né? Oi? Eu sou de Guarulhos. Ó, Guarulhos. Tem gente aqui, se a gente perguntar de onde as pessoas são, escreva aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia, pessoal, de onde vocês são. Ó, Salvador, Bahia, olha, Florencio. Tem gente do Brasil inteiro aqui conosco. Por que a gente não pode fazer isso com alunos, pessoal? Por que a gente não pode ter uma carteira de alunos espalhada aqui? Ó, Santo André, São Paulo, ó, São Paulo, capital, Alessandra, Rio de Janeiro, Baiá Lourenço, São Bernardo do Campo, desculpa para não falar errado, São Bernardo do Campo, São Paulo, olha lá, Guarulhos, Santo André, está aqui o Brasil inteiro sendo representado, né? E uma história que eu ia contar, professor, que me surpreendeu na semana passada, existe um colégio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, chamado Bennett, não sei se você chegou a ouvir já. Bennett é um colégio metodista. Isso. Que tem 130 anos de tradição. 130 anos de tradição. Está fechando as portas esse ano. Fechou, né? Está fechando. Os alunos, eu tenho alunos do Bennett, na verdade eu tenho um aluno do Bennett, que me narrou, professor, a escola é maravilhosa, é tudo online, eles têm toda uma plataforma eles já tinham uma plataforma antes da pandemia, tudo super organizado, valorizam muito o estudante, não aguentou a crise que já vinha passando e a pandemia agravou a situação, está fechando. Aí a pergunta que eu faço e os professores e os funcionários dessa instituição, que é enorme aqui no Rio de Janeiro, para onde eles vão, gente? Né? A estabilidade, né, professor? Os professores que já estão lá com muitos anos, com seus 40, 50 anos de idade já, vão deixar onde agora? Onde que ele vai começar a prospectar? Qual vai ser o caminho que ele vai levar?
buscar outra escola, mas será que ele vai conseguir uma outra escola com facilidade? Então eu questiono, será que você ser funcionário de uma escola, e outra coisa, a escola decretou falência e não vai ter condição de pagar direito nenhum para esses professores, só o salário. Só o salário. Ou seja, eles vão ter um salário para viver durante o mês e não vão ter nem como se estruturarem com os direitos que eles têm, porque a empresa, que é essa instituição enorme, faliu, decretou falência. Então, olha como é que a estabilidade não é tão estável. Né? Ao passo que, se você tem... Não tem estabilidade. E ao passo, se você... Né, professor? Se você tem uma autonomia com as aulas, você perde um aluno, mas você ganha outro. Daqui a pouco você vai construindo de novo a tua carteira. Alguns alunos, por exemplo, comigo, no terceiro ano do ensino médio, eles vão para a faculdade. Mas daqui a pouco tem outros alunos entrando. E a carteira vai estar sempre, ela está sempre se alimentando se a gente fizer da forma correta. Então, é muito importante a gente passar essa consciência, né, professor, de que não dá para um professor que trabalha demais, que está extremamente cansado, não vislumbrar um outro caminho. E as aulas particulares, hoje, mais do que nunca, com esse momento online que a gente está vivendo, é uma alternativa muito interessante, né, professor Paulo Henrique? Eu acho que é uma alternativa para muitos, no caso, por exemplo, que são realidades, né? Os professores, talvez, que são mais velhos, que já estão próximos à aposentadoria, no caso desse colégio que você está citando. É um caminho para continuarem ativos e continuarem tendo uma renda, sem dúvida nenhuma. Porém, vão ter que se reinventar de uma hora para outra de novo, se eles não estivessem já pensando isso. Para aqueles que são mais novos, se estiverem já vislumbrando este caminho, naturalmente eles vão passar para essa situação onde ele pode organizar, eu preciso ter 10 alunos, eu preciso ter 15 alunos, eu sei que tem 2 que daqui a pouco vão sair, eu tenho que correr atrás de mais 2, ou eu quero ter mais alunos. Aí ele vai estruturando e ele sabe que em diferentes épocas do ano também, a gente vai viver um momento assim agora, né? Daqui a pouco aí, por conta da pandemia, novembro, dezembro, os vestibulares foram todos para janeiro. Você pode ter uma explosão, além do final do ano, tal, etc., que sempre acontece. Então, acho que existe essa possibilidade da pessoa pensar no futuro, pensar lá na frente e pensar no agora também, que ela pode estruturar a vida dela a partir de agora e não ficar dependente, por exemplo, dessas situações. Qualquer escola hoje pode acontecer isso. Porque o número de pessoas desempregadas no Brasil e que vão numa escola particular cada vez poder pagar menos é muito grande. Então, qualquer dono dessa escola pode, eu vou pegar meu dinheiro, vou investir no mercado financeiro, não quero saber mais de escola, e depois se resolva com meus advogados. Você pode até receber alguma coisa, mas vai receber quando? Como vai ser isso? Então, eu acho que aquela história que a gente está falando, está batendo na tecla. Você não pode deixar sua vida na mão dos outros. E acho que o professor é uma classe que pode tomar rédea do teu negócio. Ele precisa descobrir isso, né? Ele precisa descobrir isso. Acreditar, né? E acreditar. E acreditar que é possível. Não tem mágica, essas mágicas da internet não existem. Eu vou fazer uma campanha hoje, vou 7 dígitos, 8 dígitos amanhã. Isso é fantasia, isso não existe dessa maneira. Agora, trabalhar aos poucos, estabelecendo metas, né? Neste mês eu quero tanto, no outro mês eu quero tanto. Vai chegar no ponto que você imagina de 4K ou mais, né? Dependendo do quanto você trabalhar. Exato. Dependendo do quanto você está disposto a trabalhar. Então, eu acho que a gente não pode ficar esperando, não. E nem o trabalho público hoje é tão seguro mais nesse país, né? Tem toda uma discussão aí de se reformar isso, a gente não sabe nem como isso será feito, o que vai acontecer. Então, a pandemia mostrou que você tem de ter essa condição e a internet e o conhecimento é fundamental para isso. São as duas ferramentas que você precisa para fazer. E a gente, não sei se os professores que estão aqui assistindo, eles têm essa noção dessa possibilidade, desse poder hoje que quem tem conhecimento e quer transmitir conhecimento pela internet, o poder é muito grande. Por quê?
não tem crise nessa hora, né, professor? Você é um mundo muito grande, né? São alunos espalhados pelo Brasil inteiro, então você tem a possibilidade de captar alunos o tempo todo interessados em aprender, né? Então, hoje, repetindo, né? É uma possibilidade, é um empreendimento, é uma atividade que você vai ter, né? É uma profissão, eu coloco como profissão, que depende do online apenas. Assim. Se você não quer se você quiser o presencial também, mas é a entrega do nosso conhecimento, que é um bem precioso que a gente tem, sem custos elevados para manter esse negócio. Né? Você recebe, e assim, o retorno sobre o que você investe é muito grande. Né? Uma aula particular, um professor que ganha R$ 51, que é a média que se ganha, um professor que dá aula particular ganha no Brasil, R$ 51, quanto deve custar para um professor para dar essa 1 hora de aula? É bem baixo o custo, é muito baixo o custo. Então, gente, não tem como você falar assim, eu tenho que pensar mais um pouco porque eu não tenho tempo hoje para isso. Você não tem tempo, mas pode acontecer, infelizmente, o que aconteceu com essa classe toda desse colégio, né? De professores que vão ter que, do nada, vão ter muito tempo, mas não vão saber fazer como. Então, reserva um pouquinho do seu dia, né? Para se dedicar a um negócio que possa ser lucrativo para você, que possa dar uma virada na sua vida. Né? E as aulas particulares dão essa possibilidade. Eu sou prova viva disso, professor. Né? Eu hoje tenho 3 dias que eu fico no colégio, né? Pensando na semana de 5, tenho mais 2, e a gente pode colocar o sábado tranquilamente. Então, quando o colégio ele vem me oferecer, às vezes, hoje, mais aulas, eu não quero, não. Tá bom assim, porque eu estou pensando no que eu estou fazendo por fora, no meu trabalho, que eu quero, na verdade, aumentar esse trabalho. Porque eu quero ter, como a gente falou antes, os meus alunos, né? Aqueles alunos que estão comigo. E eu reservo esse tempo para isso. Agora, o que amedronta muitas vezes a pessoa é que, e agora, como é que eu faço para conseguir aluno, né? Sentado na cadeira, assistindo televisão, você não vai conseguir. Tem que ter estrutura, tem que ter GPS, né? Tem que ter quem te guie para isso. Professor, infelizmente, mais uma vez o tempo está terminando, o nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer demais a sua participação de novo. Eu ficaria mais 1 hora aqui conversando facilmente contigo aqui, com papo sempre muito agradável, muito agradável. Queria só que você deixasse os seus contatos, né, o seu canal no YouTube, para as pessoas conhecerem. Gente, é um trabalho super legal. E a gente, infelizmente, vai ter que encerrar aqui, porque faltam 2 minutinhos, professor. É só procurar no YouTube PH da Física. PH da Física já cai no meu canal, que é PH da Física e Matemática. E lá a gente tem conteúdo de física quântica, história da física, física para vestibulares, metodologia do ensino, tem tudo lá. É só dar uma chegadinha lá, deixar uma mensagem que a gente conversa. E para vocês também verem, pessoal, como é que o professor já está avançado nessa parte de tecnologia, para ver como é que é possível fazer um trabalho de qualidade, um trabalho bem, bem legal. Vale a pena vocês constatarem lá. É PH da Física e Matemática, né, professor? Exatamente. PH de Paulo Henrique, da Física e Matemática. Exatamente. Pessoal, hoje às 8 da noite, aulão número 1, para você se inscrever, clique, se você não está inscrito ainda no evento, clique no link da bio do meu Instagram, se inscreva que você vai receber o link de acesso à aula. Essa aula vai ser divulgada através de link de acesso, ou no canal do Telegram, do Projeto 4K2. Se você não ainda está no canal do Telegram, clicando no link da bio, você vai deixar seu e-mail, seu nome, e você vai ter a possibilidade de entrar no grupo do Telegram. Se você não entrar no grupo do Telegram, mas se inscrever, você vai receber por e-mail os links de acesso às 3 aulas. Aula hoje às 8, aula amanhã às 8 e aula quarta-feira às 8. Será um grande prazer tê-los comigo hoje à noite, amanhã e depois. Professor, muito obrigado. Vale a pena, pessoal. Muito obrigado, professor. Vamos encerrar aqui, senão eu vou perder essa live, eu não quero perder de jeito nenhum. Professor Paulo Henrique, muita gratidão, professor. Tudo de bom aí, muita gratidão. Obrigado, senhor. Obrigado. Tamo junto aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, hein, gente. Obrigado.